A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa sala teológica, a sala de estudos teológicos. E esta é a segunda aula da nossa terceira disciplina deste curso, que estamos tratando da doutrina do homem, a antropologia. Como você pode acompanhar comigo, na última aula, o último assunto que tratamos foi a parte 2, a obra do propósito criador de Deus. E paramos na divisão D desta aula, que tem o seu título como O Homem Criado à Imagem de Deus. E nesta segunda aula estaremos dando continuidade a partir deste ponto. Divisão D do estudo, o homem criado à imagem de Deus. No que diz respeito aos peixes, as aves e os animais, lemos que Deus os criou segundo a sua espécie, numa forma típica deles próprios. O homem, porém, não foi criado dessa forma, pois, com respeito a ele, ao homem, Deus o fez conforme um tipo divino. Que o texto diz, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. As Escrituras afirmam que o homem foi criado à imagem de Deus. Hebraico, Tislen Elohim. No grego, Eikon Tou Theo. No latim, Imago Dei. Vou repetir. No hebraico, Tislen Elohim. No grego, Eikon Tou Theo. No latim, Imago Dei. Segue-se uma lista das interpretações mais comuns de Imago Dei. Primeiro, o homem foi criado, ou melhor dizendo, o homem foi conformado a uma forma ideal que Deus possui. O domínio do homem sobre a terra e as criaturas. A racionalidade e a capacidade do homem de ter comunhão com o seu Criador. A personalidade do homem, compreendendo intelecto, emoção e vontade. A santidade, retidão e natureza moral originais do homem. O trino ser do homem, corpo, alma e espírito. Primeiro, não é uma imagem física. Deus é espírito. Ele não tem corpo físico, conforme nos diz João 4:24. Ele é invisível. É certo que Jesus substituiu na forma de Deus. Porém, quando veio à Terra, ele tomou a forma de servo e foi feito à semelhança de homens, esvaziando-se da sua forma celestial. A forma de Adão, antes da queda, pode ter sido muito superior à sua imagem pós-edêmica. O homem, porém, ainda conserva algo da imago Dei original, ou da criação à imagem de Deus original. Segundo, é uma imagem pessoal. O homem é a única das criaturas terrenas capaz de raciocinar abstratamente, de criar, de inovar, escolher como um agente livre, comunicar-se com Deus e adorá-lo. Terceiro, o homem é uma imagem moral.
O homem é um ser moral. Quando faz o bem, seu coração dá-lhe segurança. Quando faz o mal, seu coração o condena. Deus lhe deu a sua lei registrada lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Como ser moral, o homem tem uma consciência. Através da escritura e da experiência, comprovamos que o homem possui de fato a faculdade da consciência. O dicionário Webster define consciência como um conhecimento ou sentido do bem e do mal, como uma compulsão para fazer o bem. Julgamento moral que se opõe à violação de um princípio de ética previamente reconhecido e que leva a sentimentos de culpa se o indivíduo viola tal princípio. Embora a palavra consciência não seja encontrada no Antigo Testamento, sua obra é descrita em Levíticos, capítulo 5, versículo 3. Perdão, caiu a caneta. Vou ficar sem a caneta. No Novo Testamento, a palavra consciência ocorre 31 vezes. É dito sobre a consciência que ela pode ser boa, fraca, pura, cauterizada, corrompida, maligna e purificada. É dito que ela executa ações tais como dar testemunho e convencer. Parece que a consciência é um instinto humano dado ao homem no início, pois, no momento em que o homem pecou, ele se escondeu. Não há dúvida de que a consciência interage com o intelecto, a emoção e a vontade. 4. É uma imagem social. Deus é amor. O amor é a expressão do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi dada ao homem imediatamente uma esposa, tirada do seu lado para ser sua igual, de perto do seu coração para ser amada, e de sob o seu braço para ser protegida por ele. O homem foi feito para ter comunhão com Deus, com sua família e seus vizinhos. Parte E, divisão E do estudo. Deixa eu voltar para a gente acompanhar aqui. Que divisão E. O homem criado alma vivente. Entre parênteses, ser, melhor dizendo. Segundo a escritura inspirada, na criação, o homem recebeu dois dons de Deus: um corpo formado do pó e o sopro de Deus. Como resultado da combinação criativa de um elemento terreno e outro celestial, o homem tornou-se um ser vivo à imagem do seu Criador. Ou a palavra diz, e o homem passou a ser alma vivente. Primeiro, recebeu um corpo terreno. É um corpo mortal que retornará ao pó do qual foi moldado. Gênesis 3:19, quando Deus dá a sentença após a queda, após o pecado, o Senhor diz o seguinte para Adão: porque tu és pó e ao pó tornarás. Esse pensamento nos manterá humildes na presença do nosso Deus. Quando Abraão falou com Deus, ele disse: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Essa passagem está registrada no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 27. O salmista lembra que, sem o alento de Deus, o homem não passa de pó. E ele diz o seguinte, em Salmo 104, verso 29. Se lhes cortas a respiração, morrem
e voltam ao seu pó. Salmo 104, 29. 2. O homem é feito de simples pó, mas esse pó nas mãos de Deus se transformou em algo maravilhosamente feito. Eu já quero abrir aspas aqui, abrir parênteses, abrir colchetes, abrir tudo para te falar algo. O homem feito de simples pó, mas nas mãos de Deus se transformou em algo maravilhoso. Irmãos, então, aqui, com essa frase aqui, eu entendo que não importa o quão simples seja, não importa o quão improvável seja, nas mãos de Deus tem um grande valor. E Ele sabe trabalhar e fazer algo maravilhosamente perfeito, fazer algo maravilhosamente bom. Como o homem feito de simples pó, esse pó nas mãos de Deus se transformou em algo maravilhosamente feito. Graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Salmos 139, versos do 14 ao 16, parte B. Olha que citação maravilhosa que o salmista traz acerca da criação. Eu quero estar lendo de novo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente, algo assombroso, mas maravilhoso, me formastes. E ele diz: as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. No oculto, antes do Senhor decidir fazer o homem, no coração de Deus já tinha nascido a existência do homem. Porque ele diz: no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Deus olhou para aquela coisa informe, sem forma nenhuma. Sem forma nenhuma, Deus olhou e falou: aquilo vai ser o homem. E começou a trabalhar nele. E o salmista ele vai muito mais além. Olha o que ele diz: e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quando Deus olha para aquela coisa informe e fala: é dali que eu vou tirar a minha maior criação. Ali já foram escritos todos os teus dias, todos os meus dias. Ainda sem forma, sem vida, sem sopro, Deus já tinha estabelecido. Porque Ele é o Todo-Poderoso El Shaddai. Este versículo, irmãos, maravilhoso que agora acabamos de ler, está lá em Salmo 139, versos do 14 ao 16 até a parte A. A ciência está apenas começando a descobrir quão inconcebivelmente maravilhoso e complexo é o corpo humano. A natureza ela está apenas no começo, porque é algo maravilhoso e complexo. Obra das criação, obra das mãos do Senhor. 3. O corpo natural, físico do homem é apenas um tabernáculo temporário para a pessoa real que o habita. Ou seja, isso aqui, essa matéria é apenas um tabernáculo. É algo temporal para o ser real que habita em mim, para o ser real que eu sou, para o ser real que você é. Essa carcaça é apenas algo temporário para o real ser que há dentro dessa
estrutura de pele e osso, que saiu do pó e que ao pó tornará. Porque segunda Pedro, capítulo 1, verso 14, vai dizer: "E sabemos que a nossa casa terrestre, e sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mão de homens, eterna nos céus." 2 Coríntios 5:1. 2 Pedro 1,14 diz: "Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou." Olha que palavra maravilhosa de Pedro, dizendo: "Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou." Aqui ele fala que o Senhor tinha revelado a ele que ele estava prestes a deixar essa casa material, este tabernáculo terrestre, físico, para ir para a real morada celestial. E quero enfatizar também esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, que nos diz: "E sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo aqui se desfizer, quando se desfizer, eu, você, temos da parte de Deus um edifício, casa que não fora feita por mão de homens, mas eterna, feita pelas mãos do Eterno lá nos céus." Amém? Então, esse estado físico, corpóreo, terreno, terrestre, esse tabernáculo é algo temporariamente temporário, pois nossa morada não é aqui. Esta não é a nossa casa. Nossa casa é nas regiões celestiais, ao lado do nosso Deus. Porque a palavra do Senhor diz que na onde estiver o reino, ali estaremos com ele reinando. O reino é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto, na ressurreição, o homem terá uma nova casa, não feita por mãos. Todavia, esse novo corpo terá uma relação com este corpo natural presente. Vou repetir. Na ressurreição, o homem terá uma nova casa, que não foi feita por mãos, mas, todavia, esse novo corpo que vamos ter terá uma relação, sim, com o nosso corpo natural presente. Discutindo a ressurreição, Paulo afirma: semeia, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 44, parte A a 53. Amém? Esse corpo atual que volta ao pó será, de alguma forma, mudado e transformado num corpo glorioso, num corpo revestido de glória, como o apóstolo Paulo afirmou que este corpo corrompível se revestirá de incorruptibilidade, que esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Então, é neste corpo que ora eu estou, que eu vou ser transformado e vai se tornar a minha morada eterna. Um corpo corruptível por um corpo incorruptível, que não se corrompe. Um corpo mortal que se tornará eterno, mediante ao sacrifício feito na cruz, mediante ao sangue puro, carmesim, derramado no Calvário.
Jesus disse: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João, capítulo 5, verso 25. Paulo assegurou que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, lá em 1 Tessalonicenses 4:16. Paulo também diz que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15:50. Mas da mesma forma que Jesus, ao ressuscitar, teve um corpo que podia ser tocado, feito de carne e ossos, e não sangue, conforme descrito acerca da ressurreição, quando Jesus foi tocado em João 20, capítulo 20, verso 27, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 39, o corpo ressurreto do crente também terá uma relação com o corpo terreno. Como uma planta nova está ligada à semente que a gerou. Amém? 5. O corpo do homem remido é o templo do Espírito Santo. Portanto, não deve ser instrumento de pecado. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Vai dizer que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, que não devemos usar o nosso corpo para frutos de pecado, e sim para frutos de justiça. Não devemos usar o nosso corpo como instrumento de pecado, mas sim usar o nosso corpo para glorificar a Deus. Amém? Usar os lábios, os olhos, os ouvidos, os pés, as mãos, usar o corpo para glorificar a Deus, porque dele fonte, por ele processo, para ele propósito, são todas as coisas. 6. O corpo do homem, quando dedicado ao serviço de Cristo, é reconhecido como um sacrifício vivo e santo. Olha o que Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O orador do Antigo Testamento oferecia sacrifícios de animais mortos a Deus. O crente em Cristo, no Novo Testamento, não oferece um sacrifício morto, mas sim uma oferta viva de serviço consagrado, empregando o seu corpo na vida e ministério cristão. 7. O homem remido pode usar seu corpo como uma arma contra Satanás. Romanos 6,13 diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, o que, ora atrás, um pouquinho antes, eu acabei de citar. 8. O homem remido goza de certos benefícios da obra redentora de Cristo em seu corpo, até mesmo neste mundo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expulsou os espíritos,
e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus 8, 16, 17. Quando a igreja foi estabelecida, a oração para a cura física tornou-se possível, tendo em vista que recebemos do Senhor esta autoridade, conforme está lá na carta, na epístola de Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, verso 11. Se o espírito livra do domínio carnal mediante a fé, o espírito também pode livrar o corpo de enfermidades pela fé. 9. O crente será julgado perante o tribunal de Cristo, com base nas coisas feitas no corpo, conforme nos adverte 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. E outro texto também de 1 Coríntios vai dizer: o juízo acima mencionado, Bema, é um julgamento de obras e não de condenação. 1 Coríntios, capítulo 3, versos do 11 ao 15. Amém? 2. Recebeu vida imaterial. Vida imaterial. A vida soprada por Deus. As Escrituras ensinam que a vida imaterial e a personalidade do homem são derivados do sopro criativo de Deus e que nosso alento de vida depende da graça sustentadora do nosso Criador, conforme está nas referências Jó capítulo 12, verso 10, Salmos 33, verso 6, Isaías 42, verso 5, Atos capítulo 17, verso 25. E o elemento imaterial no homem é referido nas Escrituras com o uso de pelo menos 9 termos. O alento, o sopro de vida imaterial que Deus soprou no homem, ele é usado na Escritura com pelo menos 9 termos. Primeiro, vida, descrita lá em Marcos capítulo 8, verso 35. Alma, em Marcos capítulo 8, verso 36. Espírito, em Salmos 31, verso 5. Mente, Romanos capítulo 7, verso 25. Coração, Éfeso capítulo 6, versículo 6. Forças, Lucas capítulo 10, verso 27. O eu, 1 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4. Vontade, 1 Coríntios capítulo 7, verso 37, tradução IBB. E por último, temos pensamentos. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Foi dito que todas as criaturas vivas possuem alma, mas só o homem tem um espírito. O homem distingue-se das criaturas inferiores pela qualidade de suas faculdades e não pelo número delas. O homem é homem por ter sido criado à imagem de Deus e porque sua vida é eterna. Irmão, você tem uma vida eterna. Logo após deixar essa vida material,
temos uma vida imaterial, temos uma vida espiritual, que é eterna. Vou trazer uma frase que eu vi esses dias numa pregação, que diz o seguinte: a minha decisão momentânea, a minha decisão do agora, a minha escolha agora define a minha eternidade. Não entendemos nada sobre a eternidade. A eternidade, quem entende dela é Deus, porque Ele é eterno. De tempo nós entendemos, porque nós temos um tempo. Nós fomos criados em um tempo, nascemos em um tempo, vivemos um tempo e morremos num tempo certo. De tempo, nós, criaturas racionais, entendemos. Agora, de eternidade, não. Eu não sou eterno para mim falar que eu entendo de eternidade nesta vida. Não, na próxima eu serei. Só que para mim falar de eternidade, só vai depender de uma coisa: a minha escolha agora. Porque a minha escolha agora define aonde eu passarei a minha eternidade, a minha vida eterna. Todos sabem que só há dois caminhos: salvação ou morte eterna, assim chamada pela Sagrada Escritura. Amém? Foi dito que todas as criaturas possuem alma, mas só o homem tem um espírito. O homem distingue-se das criaturas inferiores pela qualidade de suas faculdades e não pelo número delas. O homem é homem por ter sido criado à imagem de Deus e porque sua vida é eterna. Com respeito à composição do homem, existem duas escolas clássicas de pensamentos: tricotomia, três partes: corpo, alma, espírito, e dicotomia, duas partes: corpo e espírito. Primeiro, tricotomia. Em Gênesis 2, capítulo 2, verso 7, a combinação de um corpo de pó e o sopro de Deus resultou numa terceira parte, a alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, definitivamente especifica três partes do homem. Hebreus capítulo 4, versículo 12, declara que a alma e o espírito podem ser divididos em pedaços pela palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14, 3, capítulo 3, verso 1, Paulo chama os homens de carnais, naturais, entre parênteses da alma, e espirituais, indicando condições relativas ao corpo, alma e espírito, respectivamente. Segundo, dicotomia. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7 ainda, só duas partes distintas são mencionadas: o corpo da terra e o sopro de Deus, a alma. Ou seja, a alma vivente não é uma terceira parte, mas sim o resultado do corpo e espírito. Não é dito que o homem possuía uma alma, mas que ele passou a ser alma vivente. Ou seja, a alma vivente se deu primeiro pela criação do corpo físico, do pó da terra. E o sopro de Deus, a combinação destas duas essências, a essência terrena e a essência celestial, o sopro de Deus, resultou na terceira parte, a alma. Porque até então, antes do sopro, o homem não tinha, mas depois passou a ser. Ou seja, se ele passou a ser, é algo que ele não era, alma vivente. Os termos alma e espírito
são usados incabiavelmente em João 12:27, por exemplo. Jesus disse: agora está angustiada a minha alma. Vou colocar isso na dicotomia. Estamos dois falando sobre dicotomia. Então é isso mesmo. Ou seja, em João é usado o termo espírito e alma intercabivelmente. Por exemplo, Jesus disse: agora está angustiada a minha alma. Mas em João 13:21 lemos: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Tem algumas referências, depois você confere aí. Veja também Gênesis 41, verso 8, Salmos 42, verso 6, Hebreus capítulo 12, verso 23, Apocalipse capítulo 6, verso 9, capítulo 20, verso 4 e 16, versículo 3. Amém? O termo alma é atribuído a Jeová. Lá em Jeremias, capítulo 9, verso 9, Isaías 42, verso 1, capítulo 53, versículos do 10 ao 12, e em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. As práticas espirituais mais elevadas são atribuídas tanto à alma como ao espírito. Em Marcos, capítulo 12, verso 30, vemos o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Você confere as referências também em Lucas, capítulo 1, versículo 46, em Hebreus, capítulo 6, verso 18 e 19, e em Tiago, capítulo 1, versículo 21. E de acordo com Jesus, perder a alma é perder tudo. Porque ele diz lá nos evangelhos, Marcos e Mateus, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8, 36 e 37, Mateus 16, verso 26, e outra referência também em Mateus capítulo 10, verso 28. O dicotomista não diz que não existe alguma diferença entre as palavras alma e espírito, embora sejam frequentemente usadas para designar a mesma parte imaterial do homem no seu emprego mais exato. Elas se referem ao interior do homem em diferentes relações. A alma é o homem em seus relacionamentos terrenos. O espírito é o homem em seus relacionamentos espirituais. Quando consideramos as duas posições, verificamos que ambas se respaldam em textos bíblicos e têm uma certa coerência bíblica. Então, podemos concluir que a diferença básica está na interpretação da relação entre espírito e alma. Para finalizar, podemos citar que Scofield escreveu a respeito desse assunto, e ele disse o seguinte: sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem, através dos sentidos, conhecimento do mundo. Então, definitivamente desta forma, o corpo é o tabernáculo da alma. A alma, a sede da personalidade. E o espírito, o canal de comunhão com Deus. Amém? Você entendeu?
Então, eu quero estar lendo novamente essa citação de Scofield, que ele diz: sendo o homem espírito, ele é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. O homem, sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. O homem, sendo corpo, tem, através dos sentidos, conhecimento do mundo. Então, definiamos desta forma: o corpo é o tabernáculo da alma. A alma é a sede da personalidade e o espírito é o canal de comunhão com Deus. Ou seja, o espírito é a fiação que nos liga ao trono de Deus. Deus deixou o espírito para quê? Para fazer contato direto. Amém? Deu para entender até aqui? Então, estaremos encerrando mais esta aula e na próxima aula estaremos entrando nesta terceira parte acerca do estudo da doutrina do homem, a antropologia. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.